O jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa de Gabriel Mesquita! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos aqui, meus amigos, a serviço do rádio. Seja você bem-vindo, bem-vinda. Vamos juntos com nossa área até meio-dia. A partir de agora, rolando a bola, informando sobre o esporte de Campinas e de toda a região. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani acerta a contratação de Lucas Macedo. Atacante de 21 anos estava no Belenenses de Portugal e chega ao Brinco em definitivo até fevereiro de 2027. Ainda de folga, elenco alviverde retorna aos treinamentos na próxima quarta-feira. No mesmo dia, Conselho de Administração realizará assembleia que pode abrir caminho para uma possível SAF. Ponte deseja renovar com Dudu, mas espera a reunião com Vitória para definir o futuro do atleta. Além de Dudu, Macaca também busca renovar com Emerson Santos e Everton Brito. Contratos dos 3 jogadores se encerram após o fim do Campeonato Paulista. Vilhena se despede e encerra passagem de apenas 2 meses no Majestoso. Palmeiras e Corinthians e Santos estão ou são os 3 primeiros semifinalistas do Campeonato Paulista. Verdão derrotou o São Bernardo. Timão venceu o Mirassol e Santos eliminou o Red Bull Bragantino. O último semifinalista será decidido hoje, no duelo entre São Paulo e Novo Horizontino, no Morumbi. Novo reforço do Palmeiras, Vitor Roque, desembarcou no aeroporto de Guarulhos na manhã desta segunda-feira. O jogador saiu por um portão privativo para não ter contato com a torcida e nem com a imprensa. Atacante já está no bid e pode estrear no próximo final de semana. Brasil bate Paraguai e é tetracampeão da Copa América de Futebol de Areia. Seleção devolve derrota na primeira fase e levanta a taça. Anfitrião, Chile, fica em terceiro lugar e garante vaga inédita na Copa do Mundo. Bandeirantes. Nesta segunda-feira de carnaval, estou aguardando a sua mensagem. Mande para cá. Participe do programa 97102-1493. Mande a sua mensagem porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br.
Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 8 da noite no Morumbi. Tem São Paulo e Novo Horizontino. Vamos conhecer o último semifinalista da competição. Com a arbitragem de Edna Alves Batista, o provável São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Franco e Enzo Dias, Bobadilha ou Marcos Antônio, Alisson, Lucas e Oscar, Luciano e Caleri ou André Silva. A equipe do técnico Luiz Zubeldia. O Novo Horizontino joga com o Jordi, Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey, Bruno José, Luiz Oyama, Marlon e Matheus Friso, Robson Vagninho e Pablo Diego. A equipe do técnico Eduardo Batista. 8 da noite, a bola rola no Morumbi. Nesta segunda-feira tem São Paulo e Novo Horizontino. Quem vencer chega à semifinal. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Tem gente perguntando aqui o que eu acho da contratação do Vitor Roque pelo Palmeiras. Eu acho muito boa. Aí tem um ouvinte aqui, o Carlos Alberto, né, contrapondo, dizendo, olha, quantos atacantes
quantos jogadores foram para o Barcelona, bateram e voltando. Tá perguntando, eu pesquisei aqui, né? Brasileiros que foram para o Barcelona e não deram certo. Além do Vitor Roque, lembra do Keirson, atacante? Surgiu, né? Marcou muitos gols no Coritiba, no Palmeiras, também não deu certo. Aí teve o Henrique, zagueiro, que também foi formado no Coritiba. Agora está em final de carreira, né? Henrique, inclusive, em 2014, se eu não estou enganado, acabou disputando Copa do Mundo. Não deu certo. Outro que não deu certo no Barcelona, Douglas, lateral direito, surgiu no Goiás, também não deu certo, bateu e voltou. Matheus Fernandes, não é? Esse menos conhecido, né? Também foi pro Barcelona e não deu certo. Malcom, atacante, hoje joga no Al Hilal, atacante que jogou muito tempo pro Corinthians, estava no Zenit e depois o Barcelona comprou e também não deu certo. Giovanni Meia, esse é mais antigo, hein? Tava no Cruzeiro e acabou indo pro Barcelona, também não funcionou, jogou um pouquinho lá. Esses foram os atacantes. E o que eu acho do preço que foi... o que o Palmeiras teve que desembolsar 25,5 milhões de euros, será que vale o quanto pesa? Eu acho que vale por causa da idade, principalmente, né? Ele é muito garoto e tem um caminho gigantesco pela frente. Ele vai ser muito, muito abraçado. Ele tá no Brasil, é terra dele. Então tá aí a grande oportunidade. Ele que era sempre presença lembrada na seleção brasileira, ninguém nem lembra mais do Vitor Roque. Agora parece que ele está retomando, espero que ele tenha juízo para poder efetivamente desenvolver o seu futebol, porque bola ele sabe jogar. Vamos lá. Vamos lá, Leandro, vamos lá, Capucci, atendendo aqui os nossos ouvintes. Neste carnaval estou analisando a Série C e se os times de Campinas não se reforçarem, com esses elencos a chance de subir é pequena. Fernando Esmeriz. Eu também acho. Eu não acho que a chance é pequena, a chance diminui bastante, né? Ia jogar o campeonato, enfim, mas eu concordo com você. Você chegou a ver a entrevista antes da partida do Abel do Palmeiras? Não vi. Caso não, que sujeito arrogante e com um tom de soberba, como se já tivesse ganhado o jogo. Ganharam sim, amigo, mas a arrogância e salto alto desse rapaz me faz querer que não cheguem nem na final. Engraçado que não vi essa soberba nos outros grandes. Abraço, Darley. O Darley é a característica do Abel, né? Eu também não gosto. Confesso que ele toda hora tá na defensiva, né? Se eu tivesse a oportunidade de estar numa entrevista coletiva com ele, eu perguntaria para ele, por que toda hora você tá com as pedras na mão? Achando que alguém tá contra ou... Sabe... Precisa ser um pouco mais leve. Ele acha que com esse jeito ele protege o clube. Ele pode até proteger o clube e os jogadores, mas ele traz uma carga muito negativa para ele, né? Agora ele não deve estar preocupado com isso, porque tá rico, né? Então, mas o time dele voltou a jogar bem. E para mim é candidatíssimo para ser campeão paulista. Vamos aguardar. Quais jogadores do Guarani têm contrato que está próximo a vencer? O Guarani já definiu quem fica, quem sai? Não definiu, Celso. E eu também, essa lista que você está me perguntando, eu não posso te ajudar. Infelizmente, eu não sei. Aos que perguntaram sobre o regulamento do Paulistão, está aí, ó. Mais um ano em que a Federação Paulista tem sucesso em seu plano. Somente os grandes na semifinal. Você acha que eles e os grandes querem realmente mudar? Balela... Desculpas estavam prontas em caso de desclassificação. Marcelo Pimentel. Eu não gosto também desse regulamento, mas na reunião da federação, o Palmeiras levou uma maneira diferente de disputar o campeonato. Ficou sozinho. Os outros 15 clubes quiseram esse regulamento que aí está. Então é um jogo de cartas marcadas, né? Então não é que a federação não tem culpa sim. Ela não pode dizer, mas nitidamente ela faz um campeonato comercial. Quem paga determina. E ela faz de tudo para ter, numa semifinal, como provavelmente terá, 4 grandes.
Mais um jogador de Portugal, cadê o meia ótimo? Sidney. Você sabe que eu tô começando a ficar incomodado com essa coisa do Guarani contratar muito jogador de Portugal. Eu não tenho nada contra jogador nenhum desde que ele jogue futebol. Né? Desde que ele jogue futebol. Eu acho que quem veio do Portugal que fez um campeonato razoável foi o Lucão, zagueiro. Né? Mas precisa ver mais também. Espero que esse que está chegando aí seja competente. Você sabe informar sobre o interesse do Grêmio pelo Pedro Rocha? Isso é informação. Avelar, eu não tenho essa informação não, hein? Mas é possível, né? De repente quer tratar um jovem goleiro para reserva lá, né? Foi para lá o Thiago Volpe. Lembra dele? Joga muito, cara. Aliás, ele jogou uma semifinal aí com o Juventude, meio mandrake, do jeito que o Grêmio empatou no último minuto, mas tudo bem, vamos em frente. Mas ele pegou pênalti, pegou 2. Daí o Grêmio tá na final de novo, né? Então, não sei. Não sei se é uma boa. Bom, também para ficar no banco do Campeonato Brasileiro da Série C e ser banco do Grêmio na Série A, eu acho que não precisamos nem ficar aqui dizendo o que é melhor para o atleta, né? Agora, eu não sei quanto vai ganhar, se tem proposta, se não tem, se a Ponte vai liberar o atleta, se não vai, eu não tenho essa informação, né? Esse período até o início da Série C, que é só no mês que vem, vai ter muita especulação. Aliás, essa janela ou esse intervalo do Paulistão para o início do Campeonato Brasileiro da Série C vai ser mais angustiante do que é no final do ano. Porque no final do ano, quando começa a chegar, né, termina o campeonato dia 30 de novembro, aí você tem uma semana, 2 de especulação, mas daí vem Natal, vem Ano Novo, então você passa por tudo isso, né? Agora, serão intermináveis 40 dias para ficar aqui conjecturando, analisando o que não dá para ser analisado, porque não é concreto. Complicado, gente, muito complicado. Mas como diz o profeta e o sábio, guru da montanha da Serra do Japi, o negócio é aguardar, né? O negócio é aguardar. Vamos lá, Caputi, 11h45 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. O elenco bugrino se reapresenta na próxima quarta-feira, depois da folga aí, após a eliminação no Campeonato Paulista, e aí já começa efetivamente dentro de campo o trabalho visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia do Guarani vai ser contra o Maringá, jogando no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá do fim de semana de 13 e 14 de abril. Guarani que está no mercado em busca de contratações, né, CH? Quer reforçar o time depois de não ter conquistado aí a classificação no Campeonato Paulista, mas tendo o primeiro objetivo alcançado, que é exatamente a permanência na Série 1 do Campeonato Estadual. Bugre que acertou a contratação do atacante Lucas Macedo. Ele tem 21 anos de idade, estava no Belenenses de Portugal e assina contrato até fevereiro de 2027. É um jogador que chega referendado aí pelo técnico Maurício Souza para já chegar a brigar pela condição de titular no ataque bugrino. Guarani que tem um capítulo importante também nesse processo de possibilidade de se tornar uma SAF. Uma reunião do Conselho de Administração na quarta-feira vai ter aí essa assembleia para abrir caminho. Quem sabe, né, o Guarani possa ter essa almejada e sonhada SAF para melhorar a sua condição financeira e também, quem sabe, a montagem de times mais competitivos para a sequência aí da sua história. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Eu tô olhando a ficha desse Lucas Macedo, atacante, 21 anos. É uma... assim, não é um currículo muito interessante. Esse menino jogou na Ponte em 2019, eu não lembro dele. Depois foi pro Cascavel, aí depois do Cascavel ficou no futebol português. 2020 e 2021 no Guarda Desportiva, 2021-2 no Oliveirense e 2022 voltou pra Ponte.
Cara, eu não lembro desse cara. Pode ser que eu assista um vídeo aqui e me lembre. Depois ele saiu da Ponte de novo em 2022, foi pro Leixões. Depois pro Gama Vidigueira. Aí foi parar na Bulgária, no Frátia. Depois foi pra Grécia, Caravas. Aí tava no Belenenses. Jogou pouco lá, viu? Jogou muito pouco. Jogou 3 partidas só no Belenenses. Né? Nenhum gol e nenhuma assistência. O técnico Maurício Souza referendou o atleta. Eu só quero lembrar que esse Natan, que é volante, também foi referendado. Então, eu achei que ele aprovou. De qualquer maneira, o Guarani contrata mais um jogador do futebol português. Eu, sinceramente, Tigrão, bom dia pra você, isso me incomoda um pouco, sabe? Esse navio que tá trazendo jogadores de Portugal para o... Nada contra Portugal, adoro Portugal. Por o Guarani. E você? Bom dia CH, bom dia amigos do Nossa Área. Sabe o que acontece? Fica a impressão, também não tem nada demais, mas a impressão, e isso não é bom, né? Quando há monopólio, é que o canal que contrata é o mesmo. Eu tô falando de empresário. Eu tô falando de representantes dos jogadores. Dá a impressão que tem uma empresa aí e também nós não temos nada com isso, né? Temos que ver se o jogador vai bem ou não. Exatamente. O Luiz Miguel veio de lá, né? Pegou o táxi do Mineiro, agora chegou o cara. Cadê o Luiz Miguel? Você lembra desse Lucas Macedo na Ponte? Teve 2 passagens, Tigrão, eu não lembro dele. Ele passou pela Ponte em 2018, 2019, que ele estava no Primavera. Ele foi sub-19 na Ponte em 2019. Aí ele voltou pro sub-20 em 2022. Eu não lembro dele. Não me lembro, não. Quem estava em Portugal e é Macedo é o filho do Macedinho, né? Mas acho que não é esse daí. Não é. Não é esse daí, não. Eu não me lembro. Bom, a gente que tá aqui, acompanha de perto, vê, analisa, comenta. Quando não lembra de um jogador... Ele tem 1,85 m, é destro. Destro. Boa sorte pra ele, tomara que vá bem. A questão aí de vir muito jogador de Portugal tá na moda, né? Os outros times trazem... Tá na moda? Treinadores. Ah, sim. Agora... O Guarani quer trazer jogadores. Tá vindo aí, quem sabe? Daqui a pouco chega, resolve, a gente torce por isso. Muito. Mas eu não posso chegar aqui e falar, agora contratou o cara. Agora tá aí o matador. Eu não posso, eu não me lembro Tigrão, do jogador. Não me lembro. Tem uma possibilidade, o Conselho Deliberativo vai se reunir para começar a pavimentar o caminho do Guarani para uma possibilidade de SAF. E aí? O Guarani tá atrás disso faz tempo. Quando ele foi na justiça e pediu a recuperação judicial, a RJ... Grande indicativo. Claro, já era para isso daí. Porque o que é a RJ? É um replanejamento da dívida e para você ter um relatório, para você ter um inventário das dívidas. Nada mais que isso. Essa é a parte boa. Devo tanto, tá aqui, ó. O clube vale tanto, deve isso aqui, já tá replanejadinho, já tá tudo homologado na justiça, tá fácil de administrar. Essa é a parte boa, para mostrar para o possível investidor. Agora, para o clube é ruim, porque é um punhal no pescoço todo mês, né? Se você está devendo e está renegociando individualmente com os seus credores, esse mês não vai dar, tinha que te dar 50, tô dando 25. Agora, esse que está homologado pela justiça, você não pode furar. Agora senão você vai ter sanção. Tem uma pergunta muito interessante, eu não sei se você chegou a pensar nisso. Vamos imaginar que quem tem interesse de comprar o Guarani não seja o grupo da Magno. Então a Magno tem o estádio e o Guarani vai ter que desocupar em algum momento. Aí tem o Guarani lá que tá como cliente, tá como inquilino e vende para um outro grupo. Isso não vai dar confusão não, Tigrão? Pode dar e pode até dar sim, pode ficar uma zona de conflito. E também existe um contrato que foi celebrado na Justiça do Trabalho. Tem que ser cumprido. Então eu acho que o Guarani, quando ele repassar, ele vai repassar ônus e bônus. Tem isso aqui, tem isso de dívida, esse jogador aqui é do clube, a marca vale tanto, o time é campeão brasileiro, e não sei o quê, e o estádio tá aqui. Você vai ocupar enquanto não estiver cumprida uma cláusula ou algumas cláusulas contratuais. Um estádio de 2 mil pessoas, um CT e um clube poliesportivo. Ponto. Tá aqui. Vai lá na justiça e fala,
Antes, o contrato com o Roberto Graziano e o seu grupo empresarial era este, com o Guarani Futebol Clube. Agora sai o Guarani Futebol Clube e entra a SA de alguma coisa. Eu acho que vai ser por aí. 11h52 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Por exemplo, isso aqui serve para os dois times de Campinas. O Edson Guilherme diz, tem vários jogadores de categoria na Série A2. Não precisa buscar em Portugal. E é verdade o que ele está falando, porque eu estou acompanhando a Série A2. Vladimir Catarino, de volta agora falando da Ponte. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série C, jogando fora de casa contra o Figueirense, lá no estádio Orlando Scarpelli, mas apenas em abril, né? No fim de semana lá de 13 e 14 de abril vai acontecer a estreia da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série C. Enquanto a estreia está um pouco longe ainda, o trabalho é na questão da reformulação de elenco, da reforma ou da renovação de contratos de jogadores que estão com esses contratos vencendo aí após o final do campeonato estadual. Casos, por exemplo, do Dudu, do Emerson Santos e do Everton Brito. Os 3 jogadores interessam a diretoria da Ponte. A Ponte quer continuar contando com o futebol desses jogadores. Algumas renovações já estão mais encaminhadas. A do Dudu talvez está um pouco mais complicada, porque depende também de uma definição com o Vitória, né? O Vitória, que é o detentor dos direitos do Dudu, ainda não se manifestou se vai renovar o empréstimo, se vai chamar novamente o Dudu para o seu elenco, mas a expectativa da Ponte Preta é positiva para a permanência do Dudu. Quem não fica, já se despediu inclusive da Ponte, foi o Pedro Vilhena. Aliás, não vai deixar saudade, convenhamos, né? Apenas 2 meses aí de contrato, teve algumas oportunidades, não agradou. Pedro Vilhena, portanto, não permanece para a Ponte Preta para a sequência da temporada CH. Então, 40 segundos para você comentar a Ponte. E aí? 40 segundos? Bom, os 3 jogadores aí que a Ponte está querendo renovar. Bom, Vilhena não, esse vai ser devolvido para o São Paulo. Quem são eles? Emerson Santos, né? Eu acho que é um bom jogador. Everton Brito. O Everton Brito deu uma evoluída boa, eu acho que hoje é titular do time. O Dudu também, eles têm intenção, mas tem que falar com o Vitória. Eu acho que é mais complicada a situação com relação ao Dudu do que do Everton Brito e o Emerson Santos. Sabe por que eu acho que não? Porque o Vitória tá fechado, cara, e tá jogando pra caramba na mão do Carpinho. Tá indo muito bem no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, o time tá encaixado lá. Mas precisa ver... Eles estão contratando jogadores de outro nível, viu, Tigrão? Mas você precisa ver, o CH, nos 40 segundos que já estourou, nós temos que ver o seguinte, e o jogador? Será que ele tem tesão com o currículo que tem de ficar aqui disputando a Série C? Ou ele fala, não, me devolve pra lá que eles me recolocam pelo menos numa Série B. Isso é que me preocupa. Agora o Everton Brito tá bem aclimatado, cresceu, e eu renovaria com os 3, inclusive com o Dudu. 11h55 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em dia
dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, nesta segunda-feira de carnaval, para destacar que hoje vamos conhecer o último semifinalista do Campeonato Paulista. 8 da noite no Morumbi, tem São Paulo e Novo Horizontino. Já estão classificados o Palmeiras, que venceu o São Bernardo por 3-0, e neste domingo o Corinthians derrotou o Mirassol por 2-0 e o Santos venceu o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar, 2-0. Pelas semifinais do Campeonato Carioca, no sábado o Vasco perdeu para o Flamengo por 1-0, o Mengão pode jogar por um empate, ou joga pelo empate para chegar a mais uma final de Carioca, e o Fluminense ontem goleou Volta Redonda pelo placar de 4-0. Sábado que vem, 17h45 no Maracanã tem Flamengo e Vasco, e no domingo às 18 horas em Volta Redonda tem Volta Redonda e Fluminense. Campeonato Gaúcho, a grande decisão está definida e vamos ter Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho, com o Grêmio que acabou eliminando o Juventude nos pênaltis. No último sábado, tivemos também no sábado a classificação do Inter diante do Caxias, portanto, Grêmio e Inter farão a decisão da competição do Campeonato Gaúcho. Neste meio de semana, vamos ter jogos já pela pré-Libertadores. É a última fase, terceira, antes da fase de grupos, com destaque para Corinthians e Bahia. O Corinthians na quarta-feira, 9h30 da noite em Guayaquil, pega o Barcelona. A volta na próxima semana no Brasil. E na quinta-feira, 9h30 da noite no Uruguai, o Bahia enfrenta o Boston River. Na semana que vem, o Tricolor de Aço recebe o time uruguaio em busca da classificação à fase de grupos da Libertadores da América. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima segunda-feira de carnaval e voltaremos amanhã, terça-feira de carnaval, às 11h30, com mais um Nossa Área para você. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata.